Senhor disse que é um espírito. Como um medo entrou dentro de mim, e se a Bíblia diz que as trevas, elas não podem habitar junto com a luz, e o medo, ele é um espírito. Bom, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, esta expressão diz assim, o Timóteo, Paulo escreve aquele jovem pastor, ele diz assim: porque Deus, diga para o teu irmão, Deus, saiba bem, Ele não te deu, Ele não te ensinou a ter medo, mas o que Ele te deu? Ele te deu poder, Ele te deu moderação, Ele te deu domínio próprio, Ele te deu amor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque às vezes você tem um teste para fazer na sua vida, e qual é a primeira sensação que você tem? É que você não vai dar conta, que você não vai conseguir vencer. E como a gente tem que se defender do medo? Medo de não ver seus filhos avançar, medo de não ver alegria na sua vida. Então nós às vezes, e eu lembro que uma vez o meu pai falou assim: olha, um pouquinho de medo não faz mal a ninguém. Bom, meu pai, ele não tinha conhecimento bíblico, então ele tinha conhecimento das lógicas e principalmente das questões que rodeavam ele. O medo, em hipótese alguma, querido, ele é saudável. O medo é um espírito que te paralisa. Porque o medo, ele te traz e te coloca numa zona do quê? De conforto. Está tão bom aqui, por que eu vou tirar o pé daqui e pôr ali? E aí, se você quer pôr o pé ali, primeira sensação que você tem na tua vida, qual é a sensação? Não é de medo? E o medo vai te paralisando e ele vai te matando. Mateus diz assim a palavra do Senhor, deixa eu achar aqui, Mateus capítulo de número 14, diz assim a palavra do Senhor, vamos lá, Mateus 14, verso de número 29. Uma vez, a Bíblia nos mostra que Pedro, um pouquinho antes, Jesus manda os discípulos irem, e eles vão, a história está falando disto, e a Bíblia diz, vamos então um pouco antes, no verso 21, se eu não estou equivocado, vamos lá, por favor. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000, os homens além, pode pôr para frente, isto. E logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte. E ao anoitecer estava ali sozinho. Diz o Senhor, olha só, entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diz ainda a palavra, a quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram o quê? E o que eles fizeram? E o que eles tiveram? Medo. A primeira coisa que nós trabalhamos é com a nossa cabeça. Nós começamos a alimentar aquilo que se chama medo. O medo começa a entrar. A Bíblia diz que ao invés deles ficarem tranquilos, eles começavam a imaginar coisas. Porque eram pessoas que viviam ali de lendas, ouvindo vozes, ouvindo histórias. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai, minha mãe, eles sentavam junto com a família, e eu tinha um pavor daquilo quando eles chegavam e começavam a contar histórias de gente que não tinha perna, de gente que não tinha braço, de gente que tinha o olho na testa, e era aqueles antigos ficavam ali, acendiam uma vela e ficavam conversando em volta de uma vela. Você imagina uma criança olhando para tudo aquilo. Eu tinha pavor. E quando não, meu pai ainda me conduzia para um lugar lá onde os espíritos desciam, e eu tinha que ficar lá num quartinho, escondido, cheio de medo. Era terrível, irmãos. Então o medo sempre começou na minha família e começou a arrebentar com toda a minha casa. E esses dias eu estava olhando para essa palavra. A Bíblia diz que eles gritaram e o medo entrou.
E olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, interveio. Falou-os dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Primeira coisa que o medo nos faz, ele paralisa e nos tira o ânimo. Segunda coisa, nós precisamos ouvir uma voz, para que a gente novamente, eu e você, possamos andar, possamos caminhar na direção que estávamos caminhando. A Bíblia diz que eles gritaram, eles ficaram cheios de medo, e Jesus disse: ei, para, sou eu, não temas, não temas. Então a Bíblia diz no verso 28, respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter ir contigo sobre as águas. Olha o que é um homem cheio de coragem, olha o que é um homem sem medo. O Senhor disse: não temas, e ele tomou posse daquela palavra. Ele não ficou duvidando, ele disse: Senhor, se é o Senhor, então eu vou ter, me manda ir, porque eu vou andar como o Senhor está andando. Aquilo que o Senhor está fazendo, eu vou fazer. E a Bíblia diz que, então Jesus, ele agora diz: Pedro, diz assim a palavra do Senhor, disse-lhe: vem, Pedro, e descendo do barco andou sobre as águas, e foi o encontro de Jesus. Querido, toda vez que o medo vem, não se esqueça de uma coisa: você tem que olhar para o Senhor e ouvir uma outra voz. E a Bíblia diz que aqui começa algo interessante. Pedro começa a andar sobre as águas, e o verso 30 diz assim a palavra do Senhor: mas o que ele começou a reparar? Aquilo que estava em sua volta, o vento, começou a falar mais forte. Segura esse verso aí, porque a Bíblia diz que o medo começou a entrar. Olha só como diz em 1 Reis, capítulo 19, verso de número 9. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio da glória de Deus, um homem que fez parar uma nação inteira, um homem que a glória de Deus se manifestou visualmente diante de outros profetas. Esse homem se chama Elias, e a Bíblia diz que Elias, ele vai agora para uma caverna, porque ele ouviu uma voz de uma mulher que disse: eu vou te matar. Queridos, há muitas vozes falando, e precisamos discernir que tipo de voz. Por isso a Bíblia diz assim, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureça o teu coração. Deus fala com você, querido, abrace o que Deus está falando. Sabe por que as pessoas às vezes estão duras na sua vida? Porque toda hora estão permitindo que o primo do medo entre na sua vida, que é a dúvida. O medo, ele tem uma família, e o primeiro primo se chama dúvida. O segundo primo da segunda geração se chama ansiedade, e o terceiro se chama o estresse. Esse é o grande problema nosso. Como é que eu cheguei no estresse? Primeiro, você duvidou do que Deus poderia fazer com a tua vida, e você foi fazer com o teu braço, e você foi querer abraçar as coisas. Eu tenho que vencer ali, eu tenho que vencer lá. Não, Senhor, você tem que ir para os pés do Senhor, porque é lá que Ele vai te dar a rota certa, é lá que Ele vai te dar a direção certa, é lá que você vai ver a glória da tua vida. Querido, o Evangelho é algo tremendo. A Bíblia diz que esse homem, então, agora, a Bíblia diz no verso de número 10, que o Senhor disse: Elias, por que você está nessa caverna? A caverna foi um lugar de medo, de se esconder. Às vezes nós vivemos escondidos, podemos estar no meio de um monte de gente, mas estamos escondidos, porque alguma coisa nos fez parar. Às vezes algo que nós vimos no meio da nossa caminhada, da nossa vida, e aquilo não deu certo, e nós agora não queremos mais avançar, porque não deu certo. Não deu certo uma vez, quem disse que vai continuar não dando certo? Senhor, é o Senhor que está falando, Senhor, é a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, eu não quero ouvir outras vozes. Quando ouvimos outras vozes, nós ficamos parados. Agora a voz do Senhor, fala para o teu irmão, cutuca teu irmão aí, a voz do Senhor vai te conduzir a uma vida de fé. Amém? Romanos 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a... Então Deus hoje Ele fala através da palavra. Ele tem várias formas de falar, mas a Bíblia diz que nos últimos dias, como diz o autor de Hebreus, é pela palavra. Então você precisa se dirigir pela palavra. Querido, você é espírito. Esses dias eu peguei uma laranja, descasquei a laranja, lembram? Tirei a casca dela,
depois veio uma parte branca, e depois veio onde se encontra o suco dela. Querido, o suco é a parte mais importante dela. A laranja, a sua casca, é como o nosso corpo. A nossa alma é como aquela cobertura branca. Mas o nosso espírito é aquilo que é de mais importante que temos na nossa vida. E se você não alimentar isto, se isto não estiver de acordo, a laranja não tem valor nenhum. Vocês guardaram isto? A laranja, ela não tem valor, ela murcha. E às vezes a nossa vida, ela está murcha. Por quê? Porque nós não damos valor às coisas do Espírito. E o que dá vida para uma laranja? É aquilo que está dentro dela. E o que está dentro de você. A Bíblia diz que tem que ser o Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos um Espírito. Mas não é um espírito de medo. Não é um espírito de enfermidade, não é um espírito de perturbação, não é um espírito de maldição que vive na nossa vida e não deixa a nossa vida avançar. Nós recebemos o Senhor, e isso nós precisamos começar a viver. Mas quando nós não damos ouvido àquilo que Deus está falando, a nossa vida, nós começamos a tocar ela ou pelas nossas emoções, ou pela nossa casca, que é a nossa carne. Nós queremos resolver as coisas no nosso braço, nós queremos falar, nós queremos argumentar, e aí nós não vamos para os pés do Senhor. Quando nós começarmos a andar no Espírito, olha o que diz a palavra de Deus em João 6, verso 63, para você ter uma ideia de como é que Deus trabalha comigo e com você. Anote isto na tua vida. João 6, verso 63, diz assim o Senhor, olha só. O Espírito é o quê? Olha, não estou falando que é o Espírito. Então, às vezes você quer que a tua carne e as tuas emoções, elas têm que, mas eu estou sentindo isso, eu estou passando. Querido, o que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz que o Espírito é o quê? Vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Por que você não tem a vida? Porque muitas vezes nós não estamos na palavra, nós estamos na emoção, nós estamos na nossa força, no nosso braço, estamos caminhando, nós temos que dar certo. Querido, puxa o freio de mão e vai buscar o Senhor. E o Senhor vai te responder, Ele vai te dar vida. Quantos querem vida nessa noite? Então receba, diga: eu quero, de agora em diante eu vou acreditar, Senhor, eu vou te buscar, eu vou alimentar o meu espírito, porque eu sei que é daí que vem a vida verdadeira. Queridos, a Bíblia diz isto. E quando nós andamos assim, nós entendemos o propósito da vida. Ainda em 1 Reis, capítulo 19, versos de número 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. Diz assim a palavra: tendo sido muito zeloso, Senhor Deus dos exércitos. Olha, para você entender esse verso, nós temos que ler novamente o verso 9. Então, 1 Reis 19, verso 9. E ali entrou na caverna onde passou a noite, e eis que o Senhor disse: Elias, o que é que você está fazendo aí? O que é que você faz aí? Deus está dizendo: Elias, eu sei o que você faz aí, mas você não sabe o que você está fazendo aí. Porque nem todos os lugares onde você está é propósito de Deus. Nem todos os lugares onde você diz: aqui tem o propósito de Deus. Há lugares que Deus diz: o que você está fazendo aí? Eu não te mandei aí. Eu não te dei uma ordem para você entrar aí. Eu não mandei você pôr a mão aí, eu não mandei você bater nessa porta, eu não mandei você entrar nessa casa, eu não mandei você se juntar com essa pessoa, eu não mandei você fazer isso. E o verso 10 diz o seguinte, e aí que ele começa a entender. Aí ele, ao invés de ele responder o Senhor, o que é que ele faz? Ele começa a dar desculpas. Nós também somos assim. Senhor, eu fui muito zeloso, Senhor, tive perseguições, Senhor, e aí buscaram a minha vida, queriam me matar, sabe, Senhor, eu estava tão sozinho, e aí eu tive que buscar alguém para me abraçar, eu estava tão carente, Senhor, e o Senhor pôs no meu coração que era essa pessoa. Querido, não, há tempo para todas as coisas. Senhor, querido, eu fico imaginando
que às vezes o diabo ele está assim, querido. Ele está sentado com a mão na cabeça, dizendo assim: nossa, eu não estou fazendo isso. Todo mundo fala que eu estou fazendo. Aí a pessoa está lá, e compra, e vai com o cartão, vai fazendo um monte de dívida, aí chegou a fatura. Cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? Senhor! Diabo, foi você. E o diabo está lá. Não sou eu. Não sou eu. Eu vou tirar as férias. Não preciso nem estar aí. Essa turma mesmo se enrola sozinho. Aí Deus está lá. Eu? Querido, somos nós. Elias está assim. Está com dó dele. E aí nós começamos a ficar com dó. E aí nós começamos a dizer assim: Deus, onde é que o Senhor estava? Eu sou o único em Israel. Senhor, eu sou o único. E a Bíblia diz no verso de número 11, ao que Deus lhe disse: vem cá, sai daí, sai dessa caverna. Agora olha aqui, presta atenção. Aí ele começa a prestar atenção num monte de coisa. Não, mas ele não viu o Senhor. E Deus começa a se manifestar. Não, e Deus não está ali, Deus não está no outro lugar. Ele não consegue ver Deus. Ele não consegue mais enxergar o Senhor em nada. E às vezes nós somos assim, queridos. Estamos vivendo uma vida sem o propósito de Deus, sem aquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu quero lhe dizer nesta noite, por que Deus te trouxe aqui? Porque às vezes nós não estamos mais reconhecendo a voz do Senhor. Por isso o medo está entrando. Fala para o teu irmão: então o medo, ele entra quando a voz do Senhor não está sendo mais ouvida. É verdade ou não é? Agora, quando você ouve a voz do Senhor, você não fica cheio de coragem? Fica ou não fica? Você não vai lutar pelo seu casamento? Vai ou não vai? Você não vai lutar? Você não vai lutar pela sua vida? Você vai lutar. Mas quando você está com outras vozes, o que acontece com a tua vida? Você começa a viver uma vida de dúvidas. Então aí aquele primo entra. Onde você se encontra? Assim como Deus falou com Elias, Ele fala com você nessa noite. O que é que você está fazendo aí nesta posição? Quem mandou você ficar desse jeito? Você estava indo tão bem. Mas você às vezes olha para o seu corpo, olha para a sua emoção, e você começa a aparentar aquilo que você não é. Hoje há um monte de pessoas que estão vivendo que na verdade elas não são. Elas estão vivendo às vezes da aparência, e Deus não quer isso. Deus quer que você viva aquilo que Ele tem para a tua vida. Quantos estão aqui ainda nessa noite? Então o medo, ele não faz parte daquilo que Deus tem para você. Por isso em Josué capítulo 1, verso de número 9, diz assim: não te espantes, nem te atemorizes, por favor. Não te espantes, não te atemorize. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você vá. Querido, peraí, Deus está dizendo que vai com você em todos os lugares agora. E este é o grande segredo. Ele diz que vai. Josué, vem cá, você tem desafios pela frente. Números 14, verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Olha só, Deus manda uma turma ir lá e ver a terra prometida, olhar lá, eles voltam, tem um relatório, mas a Bíblia diz que as pessoas choraram a noite inteira, porque ficaram frustrados, tiveram medo de avançar. Medo, chegaram perto, e agora estão cheios de medo. Deus dá oportunidade e você está com medo. Deus, Ele começa a te dar ideias e você trava. Sabe por quê? Você se imagina e você cheio de coragem. Eu vou enfrentar, eu vou avante, eu vou ali porque eu sei que aquela porta é minha. Eu sei que aquilo ali, Deus, Ele aguardou até agora para que eu chegasse ali e fizesse o que eu tenho que fazer. Mas às vezes nós nos enchemos de medo e atraímos, a Bíblia diz, nós chamamos a existência isso para a nossa vida.
O que é uma pessoa? Queridos, quando você estava sem Jesus, você era uma pessoa corajosa. Você veio para Jesus, largou a coragem e pegou medo. Eu nunca vi um povo com medo, com tanto medo, como o povo evangélico. Vai tomar um banho, sente um caroço, é medo. Meu filho, não é não. Isso é só para Deus se manifestar e você se aproximar dele. O marido diz assim, olha, eu estou desistindo do casamento. E você diz, eu estou investindo no meu casamento. Cadê essas irmãs que estão aqui nessa noite para dar um glória a Deus? Ai, glória a Deus. Cadê o glória a Deus, irmã? Aí piorou. Dá um glória a Deus bem forte, querida. Investir e não é desistir. Qual é o primeiro passo quando você vê um problema no teu casamento? Sabe, você até aí é esperta, você não vai para o advogado, você vem para o pastor. Sabe quando alguém vem para o pastor? É que não quer separar. Sabe quando alguém vem para o meu gabinete? É porque não quer separar, quer investir. Agora, quando a pessoa quer separar, onde ela vai? Vai direto para o advogado, ó, acabou, já era, já foi, não quero mais saber. Aí o advogado fala, não é melhor ir para casa pensar. Aí ela vai, assiste a televisão e ela volta para o pastor. Amém, meu irmão? Pode aplaudir Jesus? Se é para Jesus, melhora. Reconhecer a voz de Deus nos dá o quê? Força. Por isso a Bíblia diz que, aqui a Bíblia diz que, tão somente não sejais o quê? Rebeldes contra o Senhor. Não, o quê? Não tenham medo, o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa. E o Senhor está conosco, nós não precisamos ter medo nenhum. Não tenha medo do amanhã. A Bíblia diz que cada dia basta o seu mal. Viva o seu dia no Senhor. Ah, eu estou doente. Ah, a minha área financeira. Ah, o meu marido. Tem pessoas que vivem proclamando isso, querido. Eu não estou dizendo para você aniquilar isso da tua vida, que isso não existe. Está aí no teu corpo, tá. Mas você tem que ter sempre a palavra do Senhor como referência da tua vida. Ou você não nasceu de novo. Você está olhando só para você, só para a tua carne. Você está olhando só para o teu emocional e você não olha para as coisas do Senhor. Ah, mas eu estou com uma dor aqui. Irmão, a dor sempre vai existir. Para quem quer, fique com você. Agora, se você quer viver uma vida de saúde, o Senhor te dá saúde. Aprenda. Quantos estão aqui ainda? Então você sabe que esse é um processo de Deus. Quando Deus fala, Ele fala não como o mundo natural, Ele fala das coisas do Espírito. Como é que eu ouço Deus? Vamos lá. Por onde eu ouço Deus? Pelo Espírito. É diferente de ouvir como você ouve o que eu estou falando. O que chega a você, o que chega no teu coração, presta atenção. Presta atenção. O que chega no teu coração, querido, não é pela tua emoção. É pelo Espírito. E onde o Espírito age? Aonde? Na nossa mente. Ele vai trabalhando. E você está acostumado a ouvir com que ouvido? Das emoções. Ai, eu estou sentindo Deus. Ui. Aí uma pessoa fala bala house, você... Ai, é o Espírito. Eu estou falando que não existe mistérios. A palavra de Deus é coisa séria. Eu não estou aqui para ficar com entretenimentos. Estou aqui para te ensinar, você se defender. Pastor, olha o que diz em Jó 32, verso 8. Ó, anote esse verso. Diz assim a palavra. Olha só. Jó 32, verso 8, por favor. Há, porém, um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz o entendido. Então você tem um espírito. Deus fala no teu espírito, não são nas emoções. Ah, eu estou sentindo. Querido, não precisa sentir, porque as maiores revelações de Deus não foram quando eu senti nada. Não foi quando eu senti alguma coisa, foi quando eu não senti nada. A sua vida, ela é guiada pelo Espírito de Deus.
Ela não pode ser guiada pelas suas emoções. Porque você cada dia tem um tipo de... A tua emoção vai lá em cima, vai lá embaixo. Depende do que o teu espírito e você está alimentando. Se você abrir o jornal, você vai ficar de que jeito? Fica lá no Cidade Alerta para você ver. Se você sai de casa. Fica lá nas novelas. Hoje mesmo eu estava lá assistindo o jornal. Eu quase não assisto uma televisão. E de repente está lá uma mulher falando assim: olha, eu posso ser ex-mulher, mas não sou ex-mãe. Eu disse: mas que coisa do cão. Agora, que tipo de mulher que estava lá? Bela, linda. Por que não botaram um tribufu para falar isso? Por quê? Por que não colocaram alguém todo descabelado? Por que botaram alguém produzido? Porque querem incutir na tua cabeça, na minha, nas nossas mentes, no nosso espírito, que isso é uma coisa normal. Que você pode viver uma vida sem nenhuma família, que nós não precisamos mais ter referenciais de família, que nós não precisamos mais, que é a coisa arcaica, andar na palavra de Deus. E nós começamos a nos desviar dos projetos de Deus e começamos a ter medo de tudo. Você quer saber mesmo por que você precisa ouvir Deus? Para que o medo não te assombre, não tome posse de você. Sabe quando uma pessoa... Eu sei quando uma pessoa não lê a palavra. Ela é cheia de medo. Ela tem medo de tudo, de todos. Ela tem medo de passar fome. Ela tem medo de não ter roupa. Ela tem medo da noite. Ela tem medo do dia. Ela tem medo de não poder comer. Ela tem medo de comer demais. Ela tem medo de tudo. Deixe um dia de se alimentar da palavra. Jesus chegou perto de Filipe, interrogou seus discípulos lá em Mateus 13, Mateus 16, verso de 13 em diante, diz assim: e tendo Jesus chegado às regiões da Cesareia de Filipe, diz assim a palavra do Senhor. Interrogou seus discípulos, dizendo: que dizem que os homens ser o filho do homem? Respondeu eles: uns dizem que é João Batista, e outros você é Elias, outros você é parecido com Jeremias, alguns dizem que você é um profeta. Mas Jesus torna a perguntar: o que vocês dizem que eu sou? Então Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E no verso 17 diz assim: disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bosnas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito, foi o Pai Celestial. Você que precisa tomar uma decisão, não tome pelas suas emoções. E você que está aqui, que às vezes as tuas emoções estão carregadas de informações de outras vozes. A voz do dia, a voz do jornal, a voz da mídia, a voz do médico. Pastor, mas o médico ele não tem uma voz? Ele tem uma voz, mas ele não é o ponto final. Ele não é um Deus. Mas o juiz falou, ele também não é Deus. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina para onde ele quer. A última palavra não foi do seu esposo, nem da sua esposa, nem de namorado, nem de namorada, nem de patrão. Sabe por quê? Porque a última voz é do Senhor na tua vida e você precisa ouvir a voz do Senhor e não a voz daquilo que o mundo quer que você ouça, porque senão você vai ter medo. Querido, há uma voz aí do mundo falando, querendo amedrontar você. 1 João capítulo 4, verso 4 diz assim: filhinhos, olha só o que diz a palavra do Senhor, por favor. 1 João capítulo 4, verso 4: filhinhos, vós sois de quem? Cadê os irmãos que são do Senhor? Dão glória a Deus bem forte. Então, olha, agora acordou. Agora diz assim a palavra: e já tendes o quê? Quantos vencedores eu tenho aqui nessa noite? A palavra diz que se você é do Senhor, se você pertence a Ele, se Ele habita dentro de você, você já venceu isso. Então não precisa ter medo. Não deixe isso, essa outra voz, dirigir a tua vida. Agora o que diz? Porque aquele que habita onde? Aquele que está em você é muito maior do que essa voz que está aí no fora. É muito mais forte. Querido, as vozes que estão aí fora só falam do quê? De circunstâncias. Você vai lá no médico, ele vai falar da tua circunstância.
Você vai ali fora comentar alguma coisa da tua vida com algum irmão, vão falar das suas circunstâncias, principalmente aquele que não está lendo a palavra. É cheio de medo, é cheio de derrota, está cheio de dívida, está cheio disso. Mas quem é que fez a dívida? Quem é que mandou fazer? Foi o diabo, pastor. Foi não, filho. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 4, verso 1, que você cobiçou. Por isso você está em guerra aí dentro. Querido, nós temos que viver com aquilo que Deus está nos dando. Não aquilo que as pessoas querem que a gente viva. O mundo quer que você viva de um jeito, mas o Senhor tem algo para você. Não estou dizendo que você não tem que ter coisas. Você pode ter. Se Deus te der, pega. É do Senhor, Ele te deu. Isso não vai gerar dor. Nenhuma bênção do Senhor gera dor. As bênçãos do Senhor, elas geram alegria, querido. Quantos estão aqui ainda? Então a Bíblia diz, de onde vêm as vossas guerras? Das suas cobiças. Não vem disso? Dos deleites, dos desejos desenfreados. Agora, o que você alimentou hoje na tua mente? Você buscou a palavra? Você leu a palavra? Você está aqui hoje fazendo isso. Toda vez que você chega aqui, olha, é que vocês não sabem, mas uma hora eu vou botar um espelho aqui. Vou espelhar tudo esse troço um dia aqui, só para você ver como você chega e como você sai. Quando você dá atenção para o Senhor, quando você começa a se concentrar na palavra, quando você anota, quando você sai daqui com a palavra e diz, amanhã eu vou ler tudo de novo, amanhã eu vou me alimentar Querido, não precisa ter medo de nada. A Bíblia diz que o Senhor, Ele vai contigo. O Senhor vai com você. Ele não fica aqui, nesse lugar. Ele vai para a tua casa. Ele vai atravessar a noite contigo. As guerras sempre vão estar aí por causa da nossa carne. Esse é o grande problema. Quando você disser carne, fica no teu lugar. Emoção, fique no seu lugar. Porque quem dirige a minha vida é o Senhor. Vamos ficar em pé, eu paro aqui. E nós vamos, se Deus permitir, na próxima quinta-feira, continuar falando sobre medo. Dê a mão para o teu irmão. Quando Jesus fala, Pedro, quem dizes você que eu sou? Ele diz assim, tu és o Filho do Deus vivo. Ele diz assim, isso não é pela carne, isso não é pelo conhecimento, isso é por revelação, isso é pelo Espírito. Você quer tomar decisões corretas? Nunca se esqueça desse verso de João 6,63. A Bíblia diz que o Espírito é o que vivifica. Não é a tua carne. É o Espírito que te dá a vida. A carne, querido, ela só leva a gente à vergonha. Não confie na sua carne. Há muitas pessoas confiando na sua carne. Eu tenho anos de igreja. Isso é carne. Você pode ter anos de igreja, mas não tem revelação do Espírito. Você pode fazer um monte de coisas dentro de uma igreja institucional e você não ter nada de Deus. Você se tornou religioso, mas Deus te trouxe aqui. Sabe onde que tem vida? Por isso que é um vazio dentro de você. Esse vazio é só o Espírito de Deus que pode te preencher. Uma mulher, certa feita, Deus a encontrou através de Jesus, perto de um poço. E ela tem um encontro com Jesus e ela volta para a sua aldeia. E as pessoas veem alguma coisa nela porque dão confiança a ela. A voz dela é uma voz diferente. E ela diz, eu conheço agora um homem. Venham ver esse homem. Esse homem é um homem diferente. Ele mudou a minha vida em poucos segundos. Sabe quando o Espírito fala, querido, a tua vida começa a mudar.
Você não é mais o mesmo, você não é a mesma mulher, você não é o mesmo homem, você não é mais o mesmo jovem, você não é mais o mesmo profissional, você agora é de uma qualidade diferente, você é um filho diferente, você é um pai diferente, você é uma mãe diferente, você é uma mulher diferente. Aquela mulher ouviu o Senhor. Sabe o que hoje eu estou observando? Que as pessoas não estão ouvindo o Senhor, não estão ouvindo o Espírito de Deus falar mais. Por isso as vidas não mudam, por isso as vidas continuam do mesmo jeito. As suas atitudes, as suas práticas são práticas de pessoas medrosas. Quando Deus diz: olha, eu tenho algo diferente para você, as práticas são as mesmas, na base da carne. Os desejos da carne não param. Deixa eu lhe falar, a carne nunca vai se converter, nunca. Bota isso na cabeça, carne não converte. O que converte é o teu espírito. Você estava achando que a tua carne ia converter? Porque quem comanda a tua vida é o Espírito. Olha aqui para mim, quem comanda a tua vida é o Espírito de Deus. Feche teus olhos. Pai, nessa noite, tua palavra foi ministrada sobre cada coração, e eu repreendo agora esse espírito de medo que tem impedido essa pessoa de avançar, de dar passos, Senhor. Esse espírito de medo que tem chegado dentro desse lar, Senhor, que tem parado as vidas, que tem paralisado as famílias. Esse espírito de medo que tem gerado dúvida no coração, que tem gerado ansiedade, Senhor. Essa vida que não consegue mais nem dormir, vive ansiosa, e o Senhor a trouxe aqui nesta noite. Liberta, quebra essa cadeia, Senhor. Como diz a tua palavra, não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas, oh Senhor, manifesta com o teu poder nesta hora, manifesta com a tua glória nesse lugar, Senhor, cura essa vida, tira essa vida, Senhor, desse espírito que vive arrastando do medo, e dá agora um espírito de coragem, Senhor, dá ideias, abre, Senhor, o entendimento dessa vida, Senhor, em nome de Jesus. Essa vida, quando ela abre a boca, ela só fala do medo, ela só fala daquilo que não dá certo, daquilo que não avança, não gera avanço. Mas eu estou declarando que a tua boca vai mudar, a tua fala será outra, porque o Senhor é a tua força nesta hora, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Levante as tuas mãos ao Senhor. Pai, nós consagramos agora a nossa oferta, o nosso dízimo a Ti. A tua palavra diz que o Senhor vai honrar aqueles que te honram, e nós queremos te honrar com as nossas primeiras rendas daquilo que nós possuímos. Nós consagramos no teu altar, Pai. A tua palavra diz que é para trazer na tua casa, em Provérbios 3, verso 9, honrar o Senhor. E nós queremos honrar não é só com o nosso dízimo, mas com a alegria do nosso coração, Senhor, com o nosso culto, com nossa celebração nesta noite. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Traga no altar de Deus o que você tem aprendido. Diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, através do teu filho. Fique em pé, queridos. Acesso a ti, que me fez chegar a teus pés. E o que, queridos? Se humilhar diante de ti. Se humilhe diante do Senhor. Deixa teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em
minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Eu queria orar agora com algumas pessoas que estão aqui em nome de Jesus antes de ir para casa. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Olha só o que diz a palavra até o verso 10. Por favor. Mas como está escrito, levante as tuas mãos para o céu. As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem. Veja bem como é que o Senhor fala. São as que Deus tem preparado para os que o amam. Verso 10. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Você acha que já chegou? Você acha que já deu tudo que tinha que dar? Mas o Senhor diz assim: tem mais para a tua vida. Não fique com medo, tem mais. Você que entrou hoje aqui, pastor, eu entrei hoje aqui com esse espírito de medo. Você vai sair do teu lugar. Eu quero selar essa palavra, quero orar com você, eu quero fazer uma oração rápida com você nessa hora. Saia do teu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus.